Alô pessoal da Educat, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez o tema é a suspensão do direito de dirigir, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que está prevista lá no inciso 3 do artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. E de maneira mais detalhada, no artigo 261 do CTB e também na resolução 723 de 2018 do CONTRAN, que é que regulamenta o tema. Então, em que hipóteses a suspensão do direito de dirigir pode acontecer? A primeira delas é por somatória de pontos, ou seja, o condutor vai cometendo infrações cuja pontuação decorrente daquelas infrações, quando somados, atinjam um total de 20 pontos no período de 12 meses. Então, nós temos aí a possibilidade do DETRAN, que é o órgão responsável por instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir, notificar o condutor para abrir esse processo, quando ele atinge um total de 20 pontos no prontuário, no período de 12 meses contados do cometimento da primeira infração. Exemplo, vamos imaginar que no mês de março ele cometa 7 pontos, no mês de agosto mais 5, no mês de dezembro mais 5 e no ano seguinte, no mês de janeiro, ele cometa mais 5. Então, dessa forma, nós temos os 20 pontos aí alcançados, motivo para a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir. Caso seja aplicada a penalidade, evidentemente que o condutor tem direito a se defender nesse processo, então ele pode pegar uma suspensão pelo período mínimo de 6 meses até o máximo de 1 ano. Em caso de reincidência, ou seja, o cometimento de infrações que gerem mais 20 pontos no período de 12 meses, então a reincidência é punida com a suspensão no período de 8 a 24 meses, ou seja, de 8 meses a 2 anos de suspensão. Lembrando que instaura o processo administrativo, o condutor tem direito à defesa, recurso e recurso de segunda instância. Se as decisões tiverem sido desfavoráveis para ele, é que se aplica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. A segunda possibilidade é por cometimento de infrações específicas que prevejam a penalidade de suspensão do direito de dirigir, que é o que alguns autores chamam de infrações mandatórias. São 20 casos previstos no CTB, são 12 artigos que prevêem a suspensão do direito de dirigir de forma direta, ou seja, independentemente de alcançar aqueles 20 pontos que eu acabei de explicar. Quais são esses casos? A infração do artigo 65, o dirigir veículo sob influência de álcool, do 165A, por recusar fazer o teste de alcoolemia, a do artigo 170, dirigir ameaçando o pedestre ou os demais veículos, a do 173, que é disputa de corrida, popularmente conhecido como racha, 174, que é participar de competição esportiva não autorizada, 175, que é manobra perigosa, 176, que são infrações, são 5 casos, são infrações relacionadas a acidentes de trânsito, quando o condutor não presta socorro, não presta informações. Tem também a do artigo 191, que é forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos ou em fluxos opostos, também da suspensão. O artigo 210, que é transpor bloqueio viário policial. O artigo 218, inciso 3, que é o excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido. Tem o artigo 244, são 5 casos ali relacionados ao condutor de motocicleta, motonete, ciclomotor, conduzir o veículo sem usar o capacete, passageiro sem capacete, fazendo malabarismo equilibrando-se em uma roda, farol apagado ou criança que não tenha condições de cuidar da própria segurança ou que seja menor de 7 anos de idade. Todos esses casos geram suspensão do direito de dirigir. E por último, a do artigo 253A, que é utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação de veículos. Em todos esses casos, o cometimento dessas infrações gera a possibilidade de suspensão do direito de dirigir, porque lá no texto da lei está dizendo, além da penalidade de multa, prevista todas essas infrações que eu mencionei, tem também a de suspensão do direito de dirigir. Então, o órgão autuador, ele instaura o processo administrativo de multa e, ao final, remete o processo para o DETRAN instaurar o de suspensão do direito de dirigir. Se for o DETRAN que lavrar algum desses autos de infração, então, num único processo, se julga e aplica a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Em quase todos os casos, o prazo de suspensão é pelo período de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, ou seja, cometimento pela segunda vez no período de 12 meses, a suspensão é pelo período de 8 a 18 meses. Tem 3 exceções, artigo 65, 65A e 253A. Alcoolemia, recusa ao teste do etilômetro e também utilizar o veículo para, de maneira deliberada, perturbar, restringir ou interromper a livre circulação. Nesses casos, a suspensão do direito de dirigir é pelo período de 12 meses por previsão expressa na lei.
Vale lembrar ainda que nós temos o chamado curso preventivo de reciclagem. O condutor que, no período de 12 meses, alcançar um total de 14 pontos no prontuário e que não ultrapasse 19, ele pode fazer o curso preventivo de reciclagem, procurar uma entidade credenciada, geralmente são os CFCs, que ele faz o curso preventivo de reciclagem, aquela pontuação zera. Se ele cometer mais 20, então é que se instaura um processo de suspensão do direito de dirigir. O curso preventivo de reciclagem ele foi incluído inicialmente pela Lei 13.154, depois a Lei 13.281 em 2016 deu um ajuste na redação do texto, aí você pode assistir em vídeo específico aqui no canal, e os parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo 261 do CTB que prevêem o curso preventivo de reciclagem. Lembrando que o condutor só faz jus a um curso preventivo de reciclagem a cada 12 meses. Ele fez, ele não tem direito a fazer novamente pelos próximos 12 meses. E por fim, vale lembrar que existe um projeto de lei que foi apresentado, foi protocolado pelo Presidente da República, com o intuito de aumentar a margem de pontuação para que o condutor tenha o direito de dirigir suspenso, que atualmente é de 20 pontos, como eu falei no início do vídeo, passando para 40 pontos. Por enquanto, pessoal, é só um projeto, não há nada nesse sentido. Não há nada aprovado nesse sentido, a legislação continua da forma que nós conhecemos, da maneira como eu expliquei aqui nesse vídeo. Se houver alguma mudança, você vai ver aqui no nosso canal o vídeo comentando, mas por enquanto se trata apenas de um projeto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tenta te ajudar de alguma forma. Se você concorda, discorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, deixa aqui nos comentários, que a ideia é que a gente possa aprender todo mundo junto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo novo falando sobre trânsito, os professores da Educate trazendo informações para vocês. Tranquilo, pessoal? Grande abraço e até a próxima.